convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um IBM Podcast. E eu aqui, de novo, Salete Pernon, estou muito feliz neste dia. Já estou até aqui de rosa, porque esse podcast de hoje é muito especial, gente. É especial o Dia das Mães. Mas antes de nós começarmos tudo, eu já quero falar para você, dá uma curtida, compartilha, dá o seu joinha aí, tá, gente? Que vai nos ajudar bastante. Tem muita gente assistindo que não curte, que não compartilha, tá? Já compartilha para uma mãe, para uma amiga. Compartilha que você vai ser muito abençoado hoje, eu tenho certeza. E hoje, nosso podcast especial, eu trouxe duas mães maravilhosas aqui, duas amigas, né? Uma pastora querida, uma intercessora querida do meu coração, a Rosinha, a Mirita, que vão conversar um pouco, falar um pouco para vocês, falar um pouco comigo, interagir sobre sobre filhos, né? Sobre os nossos filhos, sobre problemas que filhos passam, que não é fácil a gente ser mãe. Então, nós vamos estar essa conversa aberta hoje aqui. Gente, vocês vão amar hoje. E elas vão contar o testemunho, como conseguiram até aqui. A Rosa vai falar um pouco sobre o testemunho do filho dela, né, Rosa? Que muitas mães também estão passando por isso, ou que já passaram. A Mirita vai falar sobre mães atípicas, né, Mirita? Isso mesmo. A Mirita é mãe de um autista, né, um querido. Ela vai falar um pouco sobre isso e vai contar como é essa caminhada com Cristo. Né, Mirita? E a Rosa, meninas, se apresentem agora. Olá, não sei a hora que você vai estar assistindo, mas é um prazer imensurável estar aqui para compartilhar ainda mais de um tema maravilhoso, que é sobre a maternidade, né? A maternidade, que é um privilégio que Deus deu às mães de gerar. Então, isso não tem preço. Nós somos privilegiados, independente de ser mãe atípica ou não, nós já somos privilegiados porque Deus nos deu esse privilégio de gerar vidas. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Amém. Rosa, se apresente, seja bem-vinda. Eu sou a Rosa Moraes, faço parte da intercessão. Vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, do que aconteceu na vida do meu filho, que eu creio que muitas mães estão passando por isso, para que aumente a fé dela. Meu filho foi liberto do mundo das drogas, para a honra e a glória de Deus. Glórias a Deus. E eu quero compartilhar para que chegue as mães confiem que Deus ele faz o impossível. Aleluia. Amém. Amém. E eu já quero, gente, começar aqui com uma pergunta, né? Para Mirita, né? Que a Mirita, ela é mãe. Mirita, como é o nome do... Pedro Marques. Pedro. É o Pedro, né? O Pedro tem
é autista, mas a gente fala como Mirita, fala espectro. Mas, na verdade, eu costumo dizer, o rótulo, a gente rotula muitos filhos, né? Mas hoje é especial sobre mãe atípica. Eu represento muitas mães que gostariam de ter voz, né? Amém. Às vezes, quando Deus ele dá algo, limitações para os nossos filhos, a gente não sabe por quê. Verdade. Mas lá na frente você vai entender por que Deus permitiu vir alguém com limitações para que mais tarde você venha ser usado através daquilo ali que Deus te deu. Verdade. Então, pode chamar autista, mas também transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? São pessoas que têm algumas limitações, né, gente? São especiais, mas, porém, não limita nada. Né? Eles podem ser o que eles quiserem. O que eles quiserem. É Amém. isso aí. E eu já queria começar com uma pergunta aqui. Quando você descobriu o diagnóstico, o que passou no seu coração? Porque eu imagino, assim, que tenha acontecido assim, um turbilhão. Né? Todas as mães, a gente ama nossos filhos, os nossos filhos podem ter qualquer deficiência ou qualquer comorbidade, né? Mas isso não impede que a gente ame, né, Mirita? É verdade. Eu tenho certeza que o amor dobra quando a gente tem um filho assim. Por quê? Porque a gente fica com aquela preocupação, né? Como é que vai ser? Então, é mais isso, é mais uma preocupação como é que vai ser as limitações. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque eu tenho certeza, tem muitas mães que hoje, ontem, amanhã, vão estar descobrindo esse diagnóstico, né? Então, às vezes, tem até medo de saber, né? Isso hoje em dia é um tabu, porque tem mães que, às vezes, a criança tem, como é isso que a gente chama, que mostra que tem algumas... tem medo de descobrir o diagnóstico. Né? Algumas mães hoje em dia têm medo de levar o filho no pediatra, no neuropediatra, né? E elas têm medo do diagnóstico. Então, isso vai servir muito para algumas mães para ter essa coragem. Porque é bom tanto para os pais como para a criança saber o diagnóstico. Que a gente vai saber como reagir, como lidar. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi que você descobriu o diagnóstico. O que passou no seu coração? O que passou no coração da família? Como foi esse momento? Muito medo e questionamento e angústia. Você tem medo que você não conhece. Há 15 anos atrás, o autismo não é como hoje, né, irmã Rosa? Sim, que hoje qualquer pessoa sabe falar algo de autismo. Né? É verdade. Mas 15 anos atrás era um tabu, realmente. Então, qual era o medo? De lidar com o desconhecido. Como é que eu vou saber isso? E eu não posso deixar de agradecer, desculpa quebrar o protocolo, mas eu tenho que citar uma pessoa que me ajudou muito, assim que o Pedro tinha 3 anos de idade. Que 3 anos de idade, ele já começou a ficar bem nítido os sintomas, né? E aqui na cidade de Cruzeiro do Sul não existia Centrinho, não existia o AMA. Então, aí me falaram da Renata, da cafeteria. Eu quero, se ela estiver assistindo, ela puder ver. Eu sei que não é propaganda, mas eu quero. Vamos compartilhar para a Renata dela. depois. Sim. Eu fui uma consulta com ela. Lá ela disse: olha, Merita, você não pode mentir. E nós, como os pais, a gente quer esconder. Presta atenção, você quer que seu filho... Quando nasce uma criança, você acha o quê? Vai vir, você já tem planos para ela. Muitas pessoas, principalmente de classe alta, elas não aceitam por quê? Elas já idealizam. O meu filho vai ser isso, o meu filho vai estudar em escola de tal. Então, quando você dá de cara com o diagnóstico, e talvez seu filho não fale, como tem muitos que têm dificuldade na fala, ou talvez ele nunca vai entender nada, mexa com o intelecto dele. Graças a Deus, não foi o caso do nosso filho, glória a Deus. Mas você não sabe como vai ser. Então, é muito duro, você fica o questionamento. Será que o mundo vai entender ele? Como é que vão receber ele? Porque a mãe, ela vai aprendendo a lidar e tem paciência e amor. Mas como é que o mundo vai tratar? Então, a Renata, foi muito importante. Ela abriu meus olhos sobre isso. E só umas 2 consultas assim, com ela me atendia no SUS mesmo. E foi onde a minha mente começou a abrir para entender e buscar ajuda. O que realmente eu precisava fazer para entender o meu filho. Mas a primeira sensação é de muito medo, dúvidas, questionamento. Mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu errei durante a gestação? A gente pensa que a culpa é da gente. É verdade. Isso passa em muitas mães. Tem muitas mães mesmo que se acham culpadas. Culpada pelo filho. Mas, com o passar do tempo, você vai vendo que não é. A ignorância faz você pensar isso e sofrer, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi trabalhando de forma maravilhosa na nossa vida. Mirita, isso aí que você falou é muito importante em a gente ter alguém que ajude a gente.
olha, a Renata chegou e abriu sua mente. Lhe ajudou muito. Para aceitação, Pra né? Que a aceitação. verdade, os pais, eles não aceitam. E tem muitas mães hoje em dia que, tipo assim, que não sabem o que fazer. E é muito bom, às vezes, a gente ter alguém assim que eu tenho certeza que você já ajuda muitas pessoas sobre isso. Porque você está me falando que estudou muito, né, sobre isso, para poder lidar com seu filho. Na verdade, a gente faz o que pode, né? Mesmo aí sem ter preparo, eu lembro que a primeira consulta que eu fui com o Pedro em Rio Branco, o médico disse assim, você é professora, pedagoga? Eu disse, não, sou só mãe mesmo. Porque a mãe, ela aprende na prática, né? E eles precisam de nós. Forte e sabendo lutar por eles. Porque muitas vezes, muitos autistas são chamados de anjo azul, porque realmente eles não veem maldade. Então, como é que eles vão viver nesse mundo? Essa era a minha preocupação. Uma pessoa de coração tão puro, que o meu, graças a Deus, ele é assim mesmo. Como é que vão lidar na escola? Então, a gente fica com mais medo do que a esperança de que vai dar tudo certo. E o medo quer tomar conta da gente. Amém. E não é fácil mesmo. Muito questionamento. Amém. Agora, eu queria começar perguntando a Rosa, né? Que a Rosa, como ela falou, o filho dela era viciado, né, Rosa, em drogas. Sim. E eu queria perguntar a Rosa, quando você percebeu que o seu filho estava nesse caminho? Quando foi que caiu a ficha, que você percebeu que o seu filho tinha errado a rota, né? Porque toda mãe, igual a Melita disse, tem planos para os filhos, né? Sim. Nenhuma mãe jamais quer ver os filhos nas drogas, né? Nenhuma mãe jamais quer ver os filhos no crime. E eu queria saber como foi esse processo, quando foi que você percebeu que seu filho estava indo para esse caminho? Pastora, quando eu percebi, o meu filho com 13 anos, ele aceitou Jesus. Passou 2 anos na igreja, ele estava com 17 anos. E eu chamei um rapaz para construir a minha casa. Eu não morava na casa que eu moro hoje. E através desse rapaz, que toda a vida eu tive aquela coisa de ajudar as pessoas na rua. E esse rapaz, ele não tinha mãe. E foi justamente esse rapaz que eu botei para trabalhar, por dó dele, que ofereceu o crack para o meu filho. Meu filho, ele usava o pó. E ele trabalhou, fez a minha casa. E depois que meu filho, que estava já no fundo do poço, que ele confessou que tinha sido ele. E eu percebi, porque qualquer mãe, que fica essa dica para as mães aí, o seu filho é um amor de pessoa e de repente ele muda dentro de casa, já comece a observar que tem algo errado. Eu comecei a observar, porque a minha criação eu sou muito ligada com meus filhos. Eu nunca fui uma mãe que disse um palavrão com meus filhos. Eu nunca fui uma mãe que eu não ensinasse o caminho certo. Mesmo eu não era evangélica na época, né? Que meu filho que me ganhou para Jesus. Olha só. Olha só. Ele foi para a igreja, passou 2 anos. Depois de 2 anos, ele conheceu esse rapaz na igreja. E o rapaz estava tentando se ajeitar da igreja. Só que quando a gente não tem uma base dentro da palavra, a gente quer ajudar sem ter raízes, sem saber. É verdade. E ali eu levei aquele rapaz para ajudar, porque ele disse, mãe, é da igreja e tudo. E o rapaz ofereceu o crack para ele. E ele começou a ficar respondendo, começou a sair muito com esse rapaz. E aí eu falei pro meu esposo, o Micael, ele tá ficando diferente. Qualquer mãe percebe quando um filho muda. E aí eu conversei com ele, aí ele confessou que estava usando e já não podia mais parar, que estava muito avançado. Isso... Eu sentei ele, conversei com ele, vou lhe mandar para uma clínica, que ele já estava mesmo, no vício mesmo. E eu encaminhei ele para uma clínica, né? E ele ficou na clínica 6 meses, saiu, passou 3 meses sem usar, voltou a usar de novo. E mesmo assim, quando sai da clínica, a viciada, a pessoa que usa a droga, ele chega no limite que ele não vem usando, ele vem comendo a droga. E aí ali tudo começou, foi mais difícil, aquela luta bastante. Ele já tinha me ganhado para Jesus, eu era recém-convertida, mas aquilo ali, aquele processo que eu estava passando, eu já conhecia a palavra de Deus. Ele já tinha me ganhado, eu já tinha ganhado meu esposo para Jesus. Nós já não era totalmente que nem Deus queria que a gente está hoje, mas nós já conhecíamos um pouco a palavra de Deus, já sabia orar. E ali ele ficou, ele recaía. 3 meses bom, 3 meses sem estar bom. E aí chegou um ponto que meu esposo disse, agora não dá mais, porque a pessoa que usa droga, quando ele mora com a gente, ele fica insuportável. Ele quer dinheiro, ele chega a um ponto que ele fica violento, ele grita, ele rouba dentro de casa. E é um roubo que as mães não podem dar parte, porque a justiça, roubo de mãe e de pai não faz parte, de maneira alguma. E a gente tem que suportar calado aquilo ali. E eu suportei calado.
calado, e depois meu filho casou, mesmo casado, continuou usando droga. E a mãe, Isso ela... já fazia quantos anos já que ele já estava 3. desde o início? 3 anos se passou. Meu filho ficou 8 anos nas drogas. E ele teve a filha, eu achava que ia mudar, era um presente. Ele não mudou, ele piorou. Comprei casa própria para ele junto com meu esposo, piorou. A droga, ela não melhora, ela só tem, Deus só tem misericórdia quando você se rende verdadeiramente. E aí, chegou o meio, né? O casamento acabou, ele ficou na casa e ele foi para o fundo do poço, onde ele teve a primeira overdose, que eu fui com ele para o hospital desmaiado. Aí, mesmo assim, a mãe volta com o coração pensando que ali mudou. E com mais um mês, ele teve a segunda overdose ali. E aí, eu cheguei a um ponto de, lá na casa dele, comprar comida e levar as porções e deixar lá. Ele comia num dia, no outro dia eu levava. No caso, ele no vício, porque ele fica... O vício é assim, eles ficam 3 dias, né? 4, 5, ficam direto. Assim, pastor, o meu filho nunca ficou na rua, porque eu comprei uma casa, coloquei de tudo um pouco, uma mesa, um fogão. Aí tu ia lá, levava comida, ele ficava na droga e Ele passava o dia todinho. O viciado, ele consegue se drogar sem dinheiro. Ele sai, ele volta drogado. O meu não conseguia ficar muito tempo na rua. E se ele ficasse, eu achava ele. Eu entrava no carro e eu... Aí, como foi ficando muito difícil, ele não queria voltar, o que eu fiz? Eu usei as estratégias. Nunca tu abandonou, Rosa? Nunca. Algum momento tu pensou assim, eu não vou mais não, não vou mais não. Quando ele chegou no fundo do poço, as pessoas se cansaram, 7 anos se passou, as pessoas... É emocionante isso. As pessoas disseram, abandona, vai viver a tua vida. Eu tinha uma viagem para Fortaleza. Eu não... Como é que a gente consegue abandonar um filho? Não fui. Uma mãe não abandona o filho. Eu fiquei sem viajar, porque eu não queria deixar o meu filho, que eu sabia que se eu saísse, matava. Verdade. Rosa. E eu tinha certeza, como eu tenho certeza que eu vou enfrentar a morte um dia, que meu filho ia ser liberto das drogas. Quando todo mundo olhou para mim e disse, não tem mais jeito, eu disse, tem jeito. Hoje... Amém. E aí eu vi que eu estava só. Eu troquei de ministério, né? Aqui já está a parte... já quase da libertação dele, para não ficar grande. Eu troquei de ministério e eu recebi uma palavra lá, eu tinha muita amizade, disse, agora teu filho vai morrer, porque tu tá só. E eu falei assim, não, é Deus que me sustenta, não é Aleluia, vocês, Deus. é Deus que É me Deus. sustenta. Amém. E eu me peguei no livro de Juízes, onde está aberto aqui, Débora e Jael. Eu comecei a ler, eu vi que Débora era uma mulher de intercessão, ela orava. E eu vi que Débora era mulher de guerra. Deus, ela deu a estaca para Jael, para matar o inimigo, porque Débora, ela intercedia. Jael, ela sabia montar as barracas, a Bíblia diz que ela montava, eu li esse livro todinho, eu repetia ele. Ela montava as tendas, ela sabia lutar com a estaca e com um martelo. E aí eu mesmo dizia, você que nem essas 2 mulheres, eu vou interceder e na hora certa eu vou matar o inimigo. Aleluia. E aí Aqui você dentro da se minha levantou e disse, eu vou lutar pelo E meu eu- filho, não vou abandonar. Isso. Me levantei, todos a me abandonaram, eu digo, vou lutar. E aí eu fiquei lutando no jejum e na oração. Todo mundo passava e dizia, tá pior. Nessa época, pastora, eu pregava muito. Em todos os cantos, Manso Lima. E o diabo falava na minha mente, vai pregar a tua mensagem, quando tu chegar em casa, tu ainda vai buscar o teu filho. Eu dizia, mas eu vou sim, porque o meu filho, ele vai ser um pastor que Deus disse. Olha E eu não ouvi a voz Olha do diabo. só, gente, a palavra. Uma mãe com filho no vício, e olha o que ela profetizava. Jamais sair da sua boca palavras Não. maldizendo seu filho. Apesar de ele estar no fundo do poço, sendo viciado, você nunca falou isso pra ele. Não. Vocês falavam, vai pregar o evangelho, vai ser uma bênção. Isso que é a mãe, e Pegava não o Micael, abandonar. Eu pegava ele no sinal, na rua, ele vinha descalço, que até sandália ele vendia. Eu jogava dentro do carro, chegava em casa, dava um banho, meu filho, se deite. Eu pegava o óleo ungido e dizia, Deus, liberta meu filho. Amém. Deus, liberta meu filho. Porque tu falaste que ia libertar o Micael, e eu sei que o Senhor vai cumprir com a sua promessa. E eu fiz, Salmo 27, eu fiz 86 Olha campanhas só, pelo meu filho. gente. E eu Salmo tenho certeza, 70. Rosa, que igual você está falando aí, tem muitas mães que estão acontecendo isso desse momento com elas. Só que eu tenho certeza, uma das coisas que dói mais numa mãe é a crítica as críticas das pessoas. Porque quem está de fora, que não tem o sentimento pelo filho, elas vão falar o quê? Igual falar, né? Abandona. Ele não quer, ele já é adulto, ele que decide. Quando a gente quer parar, a gente para. Isso.
Só isso que mesmo. a gente que é cristão, a gente entende que é algo espiritual. Primeiramente, a gente ganha aonde? No espiritual, para depois vir para o físico. Primeiro, a gente constrói no espiritual, depois vir para o físico. E foi assim que a irmã Rosa fez. Verdade. Ela foi no espiritual, ela intercedeu, ela profetizou. Não, meu filho vai subir em cima do público, vai pregar a palavra de Deus, ele vai ser liberto. Ela parou de lutar no físico, ela foi para o espiritual. Verdade. Às vezes tem muitas mães lutando no físico. E não tem coragem, ou às vezes não tem força de Pra lutar buscar, no né? espiritual, de buscar. Porque o que ela fez? Ela fez igual Débora, ela se levantou, ela disse não, ela profetizou não, eu vou lutar, eu vou guerrear, que Satanás não vai dominar o meu filho, Glória Satanás a Deus. não vai levar o meu filho. E eu tenho certeza que faz suas orações, Rosa, que fazia os anjos do Senhor e onde o seu filho estava e protegia ele. Meu Deus, eu creio. Quantos livramentos esse jovem teve, gente? Sim, Quantos livramentos? Muitos. É maravilhoso. verdade. Senhor Jesus é maravilhoso. Aí surgiu, né, a oportunidade de uma campanha que eu fiz, que eu já estava fraca, chegou no fundo do poço. Tanto ele como eu, minhas forças se esgotaram, né, 8 anos. E quando eu troquei de ministério, aí eu passei pela escola bíblica, passei pelo encontro com Deus, e aí eu já saí com mais força. Eu conhecia a palavra, mas eu criei raiz. Aí eu disse, agora tu pega o teu, capeta. Agora tu não vê Veio com mais força ainda. Foi. Peguei a minha Bíblia, comecei a orar e eu disse, Senhor, chegou no fundo do poço. Agora, se o Senhor tem obra na vida do Micael, o Senhor tire. E se o Senhor não tem, eu não vou mais suportar ver ele, o Senhor me tire. E aí o Micael travou, ele passou 8 dias sem comer, sem beber água, foi parar no hospital. Como se ele tivesse engasgado. Mas era Deus preparando para me levar ele para o encontro da Maranata. Meu Deus. Eu que levo forte, ele né? para o encontro da Maranata. O Espírito Santo tinha me dito numa noite, eu muito desesperada, no dia que ele for liberto, eu vou lhe amostrar. E me amostrou em sonho um barro saindo da boca do meu filho. E aí eu tô no encontro, o pastor Ageu pega lá, eu já estou intercedendo, já levo ele para o encontro. Se sai do canto dele, no meio da pregação, vai até onde ele está e coloca a mão sobre ele e diz, eu estou quebrando a maldição. E eu olho, o mesmo barro, começa a sair da boca dele. Gente. E aí ali eu me prostrei, eu falei, Senhor, tu tá libertando meu filho. É a libertação dele. Tu E tá depois dali ele foi liberto, Rosa? 9 meses. Tá até hoje. Glórias a Deus. Passou quanto tempo nas drogas? Indo e voltando? 8 anos e tá com 9 meses. Glórias a Deus. Nunca tinha passado. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus, pastora. É verdade. Amém. Amém. Mirita, eu queria te perguntar agora, passando aqui para a Mirita. Em algum momento, eu sei que você é uma mulher muito espiritual, né? Eu lhe conheci que você é uma mulher muito espiritual, eu já vi que já falou do seu testemunho, né? Teve um programa que a gente falou um pouco do seu testemunho de vida, como era ter Cristo, né, na sua vida. Eu sei que você é uma mulher muito espiritual, mas em alguns, até nós temos muitos, sendo espiritual, crendo que é Jesus que cuida da nossa vida, cuida dos nossos filhos. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente quer questionar Jesus, né? Às vezes passa na nossa mente. Eu queria lhe perguntar se no processo que você teve, né, tem até hoje, né, nas limitações do seu filho, se você em algum momento questionou Jesus. Se em algum momento você chegou e, Senhor, o que eu fiz, Senhor, em algum momento você questionou Jesus sobre as limitações do seu filho, sobre... Gente, por incrível que pareça, nunca questionei Jesus. Porque eu vejo que... Eu tive também, né, todas as pesquisas que fazem com mãe de autista, a maioria dos pais abandonam, né? É verdade. Muitos pais não aguentam. Porque Mirita, quando o autismo... O que você tá... É verdade mesmo. A Maria, às vezes, ou o pai abandona, sempre deixa com a mãe, né? Termina o casamento. Não aguenta. Ou, às vezes, pai e mãe abandonam, né? É alarmante. É verdade, gente. A pesquisa, eu não trouxe aqui, mas é alarmante. Você pode ver na rede social, em todos os cantos, o número de mulheres abandonadas. Porque quando o autismo chega numa família, ele não vai afetar só a criança. É verdade. Ele vai afetar tudo. todas as áreas da família. É muito bom você poder ter um dinheiro. O autista, quando chega numa família de classe média ou alta, você pagar terapias, você ter uma babá para deixar para você ir trabalhar. Agora, a grande realidade do povo brasileiro é a pobreza. Então, quando afeta, além da separação, que os homens não aguentam, a mulher geralmente fica só, né? Então, primeiro ela vai parar de trabalhar.
já afetou as finanças. E muitos a gente vê o testemunho e relato de pessoas que até não resistem e desistem até da própria vida, né? Mas eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter um parceiro. Glória. Porque Glórias a Deus. eu não seria essa mãe sem o Edivan do lado, né? Meu Deus. Então, eu até vi a evolução do Pedro e o médico falou, uma das coisas que o Pedro evoluiu bastante é a família. Porque toda a família teve paciência. Gente, é paciência mesmo. Vocês não têm ideia do tipo de paciência. Teve muitas fases, difícil mesmo. Mas com Deus, Deus sabe do meu coração, eu nunca questionei. E triste, sim, dificuldade muita. Porque a gente querer fazer terapia, quem que não quer dar o melhor para o seu filho? Mas aonde? Para ver o desenvolvimento, né? Fazer Médico terapia. aonde? Não tinha como tem hoje. Em todo posto tem um terapeuta, tem um psicólogo, mas não existia isso. Então, não foi fácil. Então, a estratégia foi o quê? Cuidar mais dele. Na época, eu fazia uma faculdade. Parei, não me arrependo. Eu fazia o NOPA, pedagogia. Mas valeu a pena, eu não me arrependo, porque toda a atenção que eu dei para ele, o ambiente foi fundamental para que ele fosse evoluindo. Isso é muito importante a gente falar disso, do ambiente familiar. Porque a criança ela já vem com muitas limitações. Então, quando aquele ambiente não tem paciência, tem violência, isso vai fazer com que ela piore. A criança com autismo ele vai piorar. Então, quando o Pedro nasceu e a gente foi vendo as características do autismo nele, imediatamente já pediu que a gente mudasse. Até no aniversário dele, o Edivan falou para ele, né? Você foi uma das causas da qual Deus me mudou. E foi verdade. Porque o Pedro, ele exigia que nós tivéssemos outra vida. E a irmã Rosa falou de uma viagem, é verdade. Tipo agora, a pessoa diz assim, mãe atípica, por que é tão especial? Gente, a gente passa coisas que outras não passam. É verdade. O meu ainda não dá muito problema, mas tem mãe com outras condições piores. Não podem trabalhar, não tem com quem deixar. Quem vai ter paciência? É verdade. De uma criança que não para. E aí? Quem vai ter paciência? Se nem o pai aguenta, muitas vezes, né? Se até os próprios do sangue abandonam. Então, muitas coisas a gente vai perder. Mas é em nome, tudo é por eles e por amor. Porque quando Deus ele dá uma criança especial para nós, é uma missão, a gente não entende. Não é castigo, é uma missão. Ele vai te ensinar algo que outras pessoas não ensinariam nunca. Paciência, amor, mansidão. Meu Deus, tenho certeza que antes do Pedro eu não seria essa pessoa que hoje eu sou. É um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida, ele tem um propósito. Aí por que eu não questionei, Salete? Lá no... Muitas vezes a gente fica procurando culpado. O ser humano, ele quer culpado para tudo. Né? Quem foi culpado? Por que isso? Por que eu sofro? Gente, aí, toda vez que eu leio essa passagem, que está em João, capítulo 1, João 9, diz assim, ó. João 9, a cura de um cego de nascença. Às vezes a gente pergunta, por ignorância, muitas pessoas pensam, isso é um castigo para essa família. Está vendo? Aquele ele nasceu com deficiente, é castigo, é uma maldição. Olha o que Jesus fala, os próprios discípulos perguntando, Senhor, por que ele nasceu cego? Aí Jesus vai responder assim, ó. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Esse ou os seus pais, para que nascesse cego? Aí o próprio Jesus vai responder. Eu amo Jesus, gente. Porque Jesus, ele é acolhedor demais, né? Olha só o que Jesus fala. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse neles a obra de Deus. Aleluia. Gente, não tem coisa mais maravilhosa e confortante do que a palavra do próprio Jesus. Verdade. Então, quando eu via... Isso aqui eu não enxerguei logo, logicamente. Mas com o tempo, Deus vai trabalhando em você e você vai vendo que tudo que Deus faz é perfeito. E lá no Salmo 139, ele também vai falar. Olha só. 139. Pois formastes o 13. Formaste meus rins, entreceste-me no ventre da minha mãe. Olha o 14. Eu te louvarei, porque de modo terrível e maravilhoso fui formado, maravilhosas as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então, o que vale para mim é o que Deus falou. Glória a Deus. É verdade. Ele já fez ele perfeito. Aleluia. Não é uma limitação que vai tirar o propósito de Deus. Então, isso aí mudou completamente o meu modo de ver o autismo. Glória a Não Deus. me vitimizar, mas eu, Senhor, isso aqui é para quê? Para a glória dele ser manifestada. E hoje eu estou Então, a testemunhando glória dele isso. vai se manifestar. Através da vida dele. Meu Deus. E hoje nós já podemos testemunhar. O Edivan ele está aqui no estúdio, ele sabe o que eu estou falando. Quantos de milagres que para muitas mães... É sobre esse assunto que eu vou entrar aqui a Amém. perguntar.
que é sobre, porque eu sei que você é uma mulher cristã, o seu esposo, vocês são pastores, né? Pastor Edivan, pastora Mirita. Eu queria perguntar, porque eu sei que é muito difícil para uma criança autista ir para uma igreja, né? Até no aniversário, para eles é quase impossível, né? Eles não gostam de barulho, então tem muitas limitações. Eu me lembro que quando você ia para a igreja, muitas das vezes, desde pequenininho ele já não ia, mas às vezes acontecia de ele ir. Sim. Então eu queria perguntar assim, como é o espiritual na vida, né, do Pedro, porque eu já vi muitos testemunhos, né, de vocês, graças sobre coisas, cura mesmo, tipo como fosse uma cura, que os médicos, porque os médicos falam assim do autista, que a gente chega e pergunta, quando ele vai melhorar? Eles não sabem dizer. Porque ninguém sabe, só Deus. Só Deus. Né? Então, eu queria perguntar como é a vida espiritual do Pedro, como é esse processo, como ele vê isso, porque eu tenho certeza que para as muitas mães hoje em dia, elas também se perguntam isso. Tem muitas mães evangélicas que têm os filhos autistas. E às vezes elas vão conversar com eles, não sabem nem como conversar. Né? Eu queria que você até passasse para as mães, né, como está conversando com os filhos sobre a religiosidade, né, sobre o cristianismo, sobre Jesus na vida deles. Isso é muito importante porque a gente sabe o número de autistas que hoje tem no Brasil, né? São mais de 2 milhões. O último IBGE, eu até anotei aqui para mim não me perder, em 2025, diz que o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico. Então, não é um tema isolado. Nós, como igreja, que nós temos igreja, frequentamos, nós também temos que saber como acolher essas pessoas. Porque cada autista tem uma família. É verdade. Será que nós estamos preparados para receber essas famílias? E a gente vê que, como mãe, a gente passa o dia aflita. É na escola. Questão de bullying existe, todo canto existe mesmo. Então, quando a gente manda um filho para a escola, eu tenho certeza que não só eu, todas as mães, fica com o coração na mão até ele chegar. Até ele chegar no todas portão. Ficam, não só as mães atípicas, mas eu acho que as mães atípicas ficam mais ainda. Mas, porque mais um pouco. Muitos não sabem realmente se defender. É verdade. Alguns autistas, eles realmente não veem maldade. Ele não entende se tu tá zoando dele. Não. Ele pensa muitas vezes que tu tá amigo dele e tu tá zoando, né? E às vezes também as crianças mesmo não sabem nem como reagir. Não sabem. Né? Ainda bem que hoje em dia tem muita aconselhamento, né, palestra, ajudando então, como igreja, nós que temos igrejas, nós somos responsáveis também de ter um ambiente acolhedor para eles. Eu sei que a nossa agora, que está com 5 anos, 6, mas com certeza, futuramente, que a nossa igreja ela é futurística, ela cada vez mais o pastor Ageu, ele busca ter um ambiente de acolher todo tipo de pessoas, glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que nós vamos ter ainda um ambiente adequado para receber as suas famílias, né, com autismo. Porque realmente o ambiente da igreja, de zoada, muitos não suportam. E a nossa luta é o quê? Menino não tem querer, você vai assim mesmo. E a gente não sabe o tanto que é sofrimento para ele estar naquela zoada ali, né? Se não fosse, não teria esse aspecto, né? Infelizmente, a gente tem que ter maneiras de lidar. É uma das características deles, né? Não gostar de barulho. Mas o Pedro, enfim, desde pequeno, ele é crente. Desde pequeno, ele frequentava a igreja. Ele frequentava a igreja com a gente. E irmã Rosa, eu lembrando, quando eu era pequena, eu não sabia o que era autismo. Quando eu chegava na igreja, gente, eu ia várias vezes, depois eu saía no meio do culto e ia para casa. E eu não sabia o que era. Mas por quê? Quando as cadeiras estavam alinhadas, aí o pessoal tirava do canto e perturbava ele, eu não sabia o que era. Era para alinhar. Então, ele queria ir lá para deixar tudo alinhadinho. E eu lá sabia que era isso. Gente. Aí meu Deus, então, aí quando o barulho, aí eu tinha que vir no metade do culto para casa. Eu vim várias vezes na metade do culto. Mas eu ia noutra vez, tentava de novo. Então, para eles é muito difícil receber comando. É uma das características. Ou seja, eles têm maneira diferente. Todos nós somos diferentes. Verdade. Então, todos nós vamos ter uma maneira de exalar Deus na nossa vida. Então, o que a gente precisa aprender é respeitar as diferenças. Mesmo na igreja. Nós somos todos cristãos, nós somos todos filhos de Deus, mas cada um é de um jeito. A gente que tem mais de um filho, irmã Rosa, todos têm um jeito. E eu tenho certeza que a maneira que ela fala com o Júnior, talvez ela tenha que falar diferente com a outra. É verdade. Então, o autismo me ensina muito isso, a ter empatia. Então, com ele, eu fiquei despreocupada, porque eu fui conversar com ele, Pedro, e ele foi estudar todas as religiões, tá, gente? A minha maior preocupação, como evangélica... Foi estudar todas as religiões. Foi. Porque você sabe que nas escolas estudam. Ei, Mirita, ele tem, como é que se diz? Que é da inteligência?
ele tem uma Altas característica habilidades? de altas habilidades? Ele se interessa muito por histórias. Então, ele foi estudar e tudo, eu muito preocupada, gente. Imagina, uma pessoa inteligente, ele pode, né? Aí eu disse, Pedro, você acredita em Deus e em Jesus, né? Aí ele olhou para mim e disse Ele assim, estudou todas as religiões, aí Todas. você chegou nele e perguntou, meu Deus, em tempo de me falar assim, não acredito em Deus não. E nem ei, o meu coração, gente. E ele disse, sabe o quê? Não tem como negar. Gente, Esse dia gente, pra que mim- coisa maravilhosa, Esse gente. dia, para mim, quando ele chegou da escola, não tem como negar. Eu já Glória fiquei a mais Deus. tranquila. Gente, olha a resposta. Ele tinha quantos anos, Mirita? 14. Um menino de Ano 14 passado. anos olhar para a mãe e falar assim, mamãe, não tem como negar que ele existe. Glória a Deus. Meu Enquanto Deus. muitas pessoas vê Deus fazendo a Ver obra, Deus fazendo os milagres, a ainda obra. duvida do poder de Deus, né? Gente, Então, isso calmou muito meu coração. E eu creio que, em nome de Jesus, ele vai frequentar, eu vou achar uma maneira de colocar ele num lugar que ele se sinta bem, né? Mas, e para minha felicidade, essa semana eu parei para conversar mais de perto, porque isso é muito importante, né, irmã Rosa? A gente conversar com os filhos da gente. é verdade, gente. Às vezes você tem célula, você tem grupos e você cuida tanto do de fora. Isso. Cuida Tem tanto do paciência de discípulo, dos evangelizar o de outros. fora, mas não senta com o filho. É verdade. Aí eu cheguei da célula, que foi na nossa amiga Alcia, eu disse, Pedro, vem cá. Agora tu tem 15 anos. O que tu acha do batismo? Porque, gente, eu não queria batizar ele sem ele entender. Eu queria que ele entendesse quem é Jesus, ter desejo, né? Não queria mergulhar ele. Eu queria que ele entendesse quem é Jesus. E eu vi Deus fazendo, meu Deus, naquela hora eu disse, meu Deus, eu não estou nem preparada para essa resposta, mas eu vou conversar. Pedro, o que você acha? Ele disse, tudo bem, eu quero me batizar. Gente, Para quem... glória a Deus. Com a mãe. Gente, a maioria das mães, elas dizem assim, meu filho, vamos se batizar domingo e vamos. Tem que se batizar, porque a mamãe é da igreja, você é da igreja Eu também. não, eu esperei, com a glória de Deus, Com a que decisão tudo é deles. Deus. Glória a Deus. E assim como Deus fez, eu tenho certeza que o Senhor mandou um anjo visitar a minha casa. Aleluia. Porque foi no dia que o Pedro, ele com 12 anos, ele não tomava banho só. Ele não conseguia tomar banho só. E no culto de aniversário da igreja, o pastor Ângelo, foi muito usado por Deus, chamou 3 mulheres lá na frente, eu não sei se você lembra. A luz estava fraca, eu nunca esqueci esse dia. Ele disse, tem 3 mulheres aqui nessa igreja que ora pelo Senhor, pastor. Chama elas aqui, gente, chama elas aqui. Aí eu disse, Luziane, é nós. Naquela hora eu senti que era comigo, manhã. E nós fomos lá para frente, correndo, nós estávamos lá atrás, olhando o bolo, fomos correndo, era eu, ela e a Sandra. E nesse dia ele disse assim, ó, o anjo do Senhor está visitando a casa de vocês nessa noite. E naquele Glória a dia, Deus. gente, não foi normal. Eu senti algo extraordinário. Aleluia, Deus. E no outro dia, gente, eu fui dar banho no Pedro. O Edvan sabe como era a nossa vida, né, Edvan? Ele disse, eu posso ficar na minha privacidade? Aleluia, Deus. Quantos anos ele tinha? Já 12 anos. 12, nunca tinha tomado banho só. Ele Tu não tinha que- conseguia algumas coisas motoras, que muito tem dificuldade, Sim. né? De fazer higienização. Isso é normal, quem é mãe sabe o que eu estou falando. E eu vi aquilo assim, eu disse, meu Deus, a gente tem fé, mas é uma coisa tu ouvir falar, e a outra é tu ver Deus fazendo a obra na tua Agir. casa. O milagre acontecer na nossa casa. E a gente é tão acostumada a limitar Deus, né? Essa é a palavra. A gente limita Deus. E quando Deus faz é extraordinário, a gente diz, meu Deus, será que isso é verdade? Mas esse dia aí, Deus foi só trabalhando na vida dele. E cada Aleluia. dia mais, Deus tem aberto a mentalidade Glória a dele. Deus, meu Deus. E eu sei que isso é só Deus. Só Deus. É só Deus. Não é a minha força, não é. Mas é muito importante a gente ter paciência. Essa é a palavra para você cuidar de uma criança especial. É amor e paciência. E só é Deus que dá, né, gente? Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. E vocês têm mais filhos, né? A Mirita tem mais... como é o nome, Mirita, do seu outro filho? Ronan. O Ronan também, que, gente, é um milagre também. O Ronan, uma pessoa maravilhosa, né? Já faz faculdade, né? Já concluiu já a faculdade. Já vai pro doutorado. Olha, gente, meu Deus. Deus gente. tem feito as maravilhas, gente. É só Deus, é isso. Deus Quando é maravilhoso. Ele entra numa família. Quando você realmente se posiciona, que foi o que a Rosa fez, né? Para salvar o filho dela. Tudo na nossa vida é posicionamento. Quando a mãe se Verdade. posiciona, né? Não tem como dar errado, né, irmã Rosa? Não Porque tem você como. convida Jesus para fazer parte. A gente tenta muita coisa só, Pra mas a gente fazer não se parte atenta. da criação. Da criação. Né? Porque eu vejo assim que muitas mães, muitas das vezes, a gente cobra muito da gente. Né? Nós mães, eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai concordar, nós cobramos muito da gente.
Mas o momento que a gente chama Jesus, igual você está falando, Miri, para participar, e a gente vai com fé, né? Não importa as limitações que nossos filhos têm. Porque, ó, o filho da Rosa foi liberto das drogas, mas ela tem outros filhos também que têm outras limitações, que precisam também de orações. Eu também tenho meus filhos que precisam de orações também, né? Tem também as dificuldades, as características deles. Todos somos diferentes. Todo né? mundo precisa de um cuidado especial. Todos precisam de cuidados especiais, né? Então, às vezes, nós nos cobramos muito, né? Nós, mães, nos cobramos muito. Mas eu vejo assim, quando a gente chama Jesus, né, para morar dentro da nossa casa, Jesus para tomar conta dos nossos filhos, crendo, a gente vê o milagre acontecer. A gente vê a diferença. Isso é a importância de ter Jesus na nossa vida. Isso é conhecer Jesus, é acreditar em Jesus, né, pastora Mirita? Que ele ainda faz. Aleluia, Deus. Porque nenhum propósito, né? Nenhuma limitação ou problema vai tirar o propósito. Se Deus tem um propósito para a nossa vida, o que vier vai ser para a honra e glória dele. Então, eu ficava perguntando, meu Deus, mas o Senhor vai me usar em quê nessa área? Mas realmente, se você for observar, naquilo que tu mais sofre, Deus vai te usar para ajudar as pessoas. É onde Deus mais usa. E eu via logo no início que as pessoas tinham vergonha de falar disso. Gente, não tem vergonha. Se Deus, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que ele te der, seja filho saudável ou não, tem um propósito muito maior. Não é castigo, é uma missão de amor. Deus, ele não dá missão nessa terra. Nós estamos aqui passageiros. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou deixar? Daqui a pouco nós nem vamos estar aqui. Então, a minha maior preocupação era de deixar ele sem ser independente. Deixa eu contar para vocês algo assim, uma das minhas maiores alegrias. Quem diz assim, mãe atípica é cheia de coisas. Gente, porque tem coisas que vocês passam, que o nosso sonho é que eles menos cheguem a fazer algo que vocês vê numa criança normal. Tipo, que para nós é normal. Normal. Mas para vocês é algo o Pedro, assim, quando acontece algo maravilhoso. Para mim, eu comemorei assim, parecia que era algo... Passou no concurso, entendeu? O Pedro, ele nunca tinha provado em café. Nunca tinha provado Tem café. alimento que ele nunca provou. Eles são bem seletivos. Bem seletivos. A seletividade é uma das características, muito séria. Isso é muito sério. Porque pouca fome ele vai comer. Não vai, gente. Respeite os seus filhos. Fica isso doente, mas sério. não come, né? Não come. Então, ele começou a provar alimentos novos. Gente, a minha alegria de ver ele com a barriguinha cheia, com macarrão. Ele nunca tinha comido macarrão. Então, o Edivan fez uma comida com ele com macarrão, do jeito que ele gosta, que ele gosta das coisas bem feitas. Ele comeu e eu vi ele satisfeito. Aquele dia ali para mim, meu Deus, se eu pudesse sair gritando. E outra vez foi o café. Ele sentou para tomar um café comigo com uma xícara. Meu Deus do céu. Foi uma alegria tão grande que ninguém entendia a alegria disso. E eu tenho certeza. Pegar uma xícara para tomar um café comigo, ainda conversar. Meu Deus, será que isso aqui está existindo? Olhar no meu olho. Porque ele só conversa... Não olhava no meu olho. É mesmo. E essa semana ele tem olhado e tem me abraçado quando vai para aula. Eu disse, meu Deus, eu tinha que dizer, Pedro, tu me abraça. Vem cá, Pedro. Não, entendeu? Que eles não são muito de emoção. Não, sente emoção, mas não são muito É uma forma diferente de demonstrar. É uma forma diferente. Tá? Para eles, o toque é muito difícil. Muitos é muito difícil. Não é todos. Cada ser humano é igual e cada autista é igual. Todos são diferentes. Então, ele nunca tinha me abraçado espontaneamente. E de uns tempos para cá, esse mês, o Pedro, quando vai para a aula, no portão, me dá um abraço espontâneo. Eu disse, meu Deus. A Luziane olhou assim e disse, o que é isso? Eu disse, é Deus. É Deus. Deus tem feito maravilhas. É um milagre todo dia que está acontecendo, Mirita. E eu estou muito E eu tenho feliz. certeza, toda vez que acontece algo assim que você diz, meu Deus, que você se surpreende, eu tenho certeza que isso é mais um milagre que o Senhor está fazendo. Né? E eu tenho certeza que tem muitas mães vendo isso e vão pegar como testemunho, né, o que elas estão passando. Mas isso vem através de quê? Da fé e acreditar nos seus filhos. Nos seus filhos e, primeiramente, ser firmada em Jesus. Acreditar em Jesus, que ele pode transformar. Sim, ele pode tirar das drogas. Sim. É crer sem ver, né, irmã Rosa? Você já tem que ver seu filho liberto. Você já tem que ver seu filho sendo independente. Você tem que ver. Nós temos que visualizar já como é que vai ser. E eu sempre via isso. Eu nunca fiquei triste. Glória a Deus. Quando o meu filho ele tinha uma dificuldade, que todo mundo sabe, no intestino, e dizia, menino, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Dentro de mim eu tinha certeza, manhã. Um dia vai ter fim. Olha, isso aí vai ter fim. Eu dizia. Não ficava se lastimando. Não. Chorando em casa. Pelo contrário, não. Eu dizia, isso aí vai ter fim. E sobre influenciar a gente, é verdade. Quando eu chego perto de uma mãe que o filho não fala, eu digo, meu Deus, obrigada, eu vou lá.
Porque ela diz, olha... Ajuda. Maninha, será que o teu falou com quantos anos? Vai falar? Eu digo, vai falar. O meu teve uma fase só de apontar. E eu digo, Pedro, fale bem. Aí elas, meu Deus, o coração se enche de esperança, se enche de alegria. Isso é muito bom saber que você pode influenciar outras pessoas a acreditar. Verdade. Acreditar que sempre vai vir o melhor. E eu nunca perdi isso, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Gente, Deus. uma coisa linda que eu acho assim na vida da Mirita é que você nunca deixou De frequentar a igreja. de frequentar a igreja, de se dedicar nas coisas da igreja, com todas as limitações que seu filho tem. Eu vi muitas vezes você deixar, assim, de ir para uma festa de aniversário, de ir para um casamento, de ir para uma festa de 15 anos. Eu vi muitas vezes você deixar de ir para esses lugares para se dedicar no seu filho. Mas para fazer a obra de Deus, gente, eu nunca vi. Eu nunca vi ela deixar a obra do Senhor. Aí, às vezes, a pessoa se pergunta, se aconteceu na vida dela, vai acontecer também na minha. Vai, se você tiver fé, crer no nosso Senhor Jesus. Acreditar. E a gente crer no Senhor Jesus e acreditar, gente, não é só a pessoa sentar e ficar olhando, eu creio, Senhor. Não. É na hora que vem a tristeza, que vem a tribulação, em vez de tu chorar, tu orar. Sim. E continuar. E continuar. Em vez de desistir, Verdade. tu continuar. E eu nunca vi você desistir. Eu nunca vi você pensar em desistir. Amém. Isso Deus não é existia na maravilhoso. sua vida. Então, a pessoa olha e diz, gente, todos esses milagres que ela está contando, ainda tem mais ainda. E eu tenho certeza que mais vai acontecer. Amém, eu Aleluia. recebo. Né? O seu filho já está no ensino médio já, né? No médio. Já está no médio, gente. Olha, quem diria você se via, você vai dizer que se via, né? Porque você disse que viu tudo. Mas o medo pela vem. fé. o medo vinha, né? O medo vem. Vai para a escola sozinho, você estava me contando, era, Mirita? Pega Agora, um o ônibus. maior medo, acho que de toda mãe, né? É a travessia de rua e tudo. E eu tenho visto, assim, Deus trabalhando de forma, meu Deus, extraordinária. Só Deus, maninha. E eu vejo, assim, tudo que eu pedi a Deus e Deus está fazendo. Mas não é porque eu mereço, não é isso. É porque Deus, ele é misericordioso, né? Deus, ele é bom, Glória a maninha. Deus. Deus é bom, Ele é ama maravilhoso. incondicionalmente. Ele não precisa que tu mereça para ele te amar e nem fazer verdade. o que tu precisa. Mas é eu só descobri crer, só que- acreditar. Eu descobri, depois que eu descobri que Deus, ele é um pai, foi onde tudo mudou na minha vida. Eu disse, como é que um pai vai querer o que é ruim para os filhos? É verdade. Eu disse, Senhor, o Senhor é pai, então o Senhor vai cuidar nas áreas que a gente precisa. Não ter ansiedade, esperar. Por que a gente mais sofre? Porque a gente quer logo, a gente quer ver logo. É verdade. Quer sair, né? Não é fácil mesmo você sair. Então, como você falou, o meu maior sonho era servir no encontro com Deus. Mas como que o Pedro só dormia comigo, só tinha um costume, porque eles gostam de rotina. Então, isso desejava servir mais a Deus e a obra dele, mas sempre tinha isso. Mas um dia o Senhor falou no nosso coração. Até de sair, deixar ele só. Uma vez o Edvan pregando, ele disse que o Senhor falou, faz que eu cuido do teu filho. Olha, gente. Então, você tem que estar sensível ao que Deus está falando. Vai, não para. Glória Continua, a Deus. agrada-te do Senhor. Verdade. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Toda vez que eu leio isso, aquilo me dá uma alegria, porque é isso que Deus faz, Rosa. Verdade. É Vamos verdade. cuidar das pessoas também que precisam. A gente tem que parar de se vitimizar, né? Essa é a verdade. É verdade. A gente só quer saber da nossa família tá bem, tá tudo bem, não. Mas enquanto não tá, vai ajudando os outros. Isso. Vai ajudando os outros. E Deus, Verdade. ele vem, quando ele vem com providência, ele faz a obra completa. E hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus pelo que Deus fez. Aleluia. E ainda Eu vai que- fazer muito mais. Muito mais. Na vida eu dessas queria, mães eu queria que maravilhosas. agora, Eu né, a creio. Rosa, né, falasse para alguma mãe que esteja passando, né, Rosa, pelo que você passou, né? Falasse um pouco para ela o que ela deve fazer, o que foi que você fez, que você já falou que se levantou, né? Sim. Igual Débora, eu queria que você falasse para alguma mãe, que eu tenho certeza que a gente hoje em dia tem muitas mães, né, que estão passando com os filhos, né, nas drogas ou na bebida, em algum vício. Sim. E às vezes muitas estão até dentro da igreja, muitas são mulheres de oração, né? E eu tenho certeza, igual a Rosa disse, muitas das vezes, né, Rosa? Sim. Eu tenho certeza que muitas pessoas já chegaram nela criticando, né? Ela falando, como é que você é uma intercessora? Né? Porque desde quando eu conheço a Rosa é intercessora. Intercessora, gente, é quem intercede. Ela se põe na brecha, em oração, no mundo espiritual, por outras pessoas, por outras vidas. E eu tenho certeza, muitas das vezes, ela mesma se questionava com Deus, né, Rosa? Verdade. Se questionava, Senhor, estou aqui intercedendo por outras pessoas. E são curadas essas pessoas, né? São libertas. Sim. E o meu filho não é liberto. Quantas pessoas ela pode pensar, tirei das trevas com a ajuda do Senhor. É através da verdade, o minha meu filho nada, né, vida. E o Rosa? meu continua, né, Rosa? Sim. Eu Quantas
das vezes eu estava na coluna ali intercedendo e pensando, o culto terminar, eu tenho que pegar o Micael. Mas a palavra de Deus eu aprendi, que a palavra diz no Salmos 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E eu coloquei aquela palavra no meu coração, que aqui os nossos filhos, eles estão emprestados, eles são de Deus, nós somos de Deus. Nós não vamos levar nada. Tudo aqui no céu e na terra é de Deus. Eu colocava aquilo ali no meu coração. A tua palavra diz isso, Senhor. Então, aqui é só cuidar, porque o proteger vem de ti, do céu. É mesmo. E ali eu me prostrava, eu dizia, eu sei que vai passar. A mãe, a oração de mãe, ela é comparada, eu acho que é Deus. É Deus. Uma mãe, quando ela se prostra, ela não tem uma mãe que se prostra verdadeiramente nos pés de Jesus, que ela não tem a vitória. É verdade. meu Deus. Eu posso lhe dizer que nós era 8 mães quando eu comecei na caminhada. De 8 mães, só tem eu e uma mãe que os filhos não foram mortos. Meu Deus. Todos morreram de um trágico. No caso, vocês se juntaram com Nós os se filhos juntamos um grupo de mulher que era de menor quando começaram. Gente, que estavam nesse mesmo caminho. Mesmo caminho, porque quando eles são de menor, eles se reúnem, eles começam a fazer coisa errada. Eu O sei. Micael não era violento, mas através dos outros ele se metia Eu sei, nos o B.O. vício leva a isso, né? Sim, e aí a gente foi. E quando eu comecei a olhar para outras mães, que o meu problema era tinha uma amiga minha que pegava o mesmo Uber que eu, na época não tinha carro, que ela ia lutando por 2, né, de menor. Meu Deus. E aí aquilo ali eu não me alegrava, mas eu me dava força. Eu dizia, olha, o meu problema não é nada na frente dessa mãe aqui que vai chorando. Dela é os dois, o meu é Os só dois. um. E eu sempre levava uma palavra de conforto. E no meio desse campo de batalha de 8 mães, só teve eu posso até falar o nome dela, a Lila, que teve os 2 filhos dela vencidos das drogas. Hoje Glórias a eles Deus. são evangélicos. Foram Glória a mães Deus. que não desistiu em Não oração. desistiram. Essa, eu sempre procurei andar com mulheres de Deus, porque era necessário. Mas é que nem a pastora Mirita falou, a passagem aí. Tudo é para que a gente seja transformada verdadeiramente em uma mulher de Deus. Todo deserto você só vai entender quando ele chega no final. Então você não pode olhar para trás. Assim como fez Daniel no meio do deserto dele, a palavra diz lá em Daniel 12:12, que ele não olhou para o deserto, ele descansava, quando cansava, ele se levantava e caminhava. É verdade. E os anjos caminhavam a ele. Assim fazia eu. Foi uma época, pastora, que eu aprendi mais na Bíblia. Eu tenho memorizado mais de 10 salmos. Foi a época que você mais se aprofundou na palavra de Deus. Foi a época que eu ganhei mais alma para Cristo. E eu não entendia aquilo ali, porque aquela sede de pregar, de ganhar alma para Jesus, porque ia chegar um dia. Tudo tem um propósito, né, pastora Mirita? Igual a pastora Mirita que disse. eu ia estar intercedendo. Tudo tem um propósito. Foi aí que você começou a interceder? Através Olha só. do deserto, eu fui curada de várias feridas no meu coração. Eu posso dizer que nem a pastora Mirita, Deus ali arrancou a ira do meu coração. Glória a Deus. Eu não consigo Glória ter a ódio Deus. de ninguém, eu não consigo discutir com ninguém. Se a minha palavra não for ajudar, derrotar jamais. Foi através do deserto que eu passei 8 anos. É verdade. Olha Deus, só, ele- gente, muitas mães estão passando pro deserto, não sabem o que estão passando, mas tudo tem um propósito. Olha aí o propósito. E eu quero dizer para as mães, não desista. A família é muito importante para um usuário de droga. Pai e mãe, libere palavra positiva. Aleluia. Você é uma benção, meu filho. Amém. Você não nasceu para servir Satanás. A nossa casa é Atos 16:31. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu dizia isso no meu filho. Falava, todos vocês vão servir a Deus. E o Micael foi o filho que me deu trabalho para me libertar. Porque ali estava escrito, era o meu testemunho, é a primeira vez que eu estou falando do meu testemunho. E o testemunho do Micael, ele ainda vai contar. Eu não entendia que era o meu testemunho que estava sendo escrito ali. Hoje eu entendo toda. Ali, se não fosse Deus na minha vida, pastora, era tão forte, que nem a pastora Mirita falou, que quando eu parava, eu tomava conta do circo de oração, eu parava de trás do posto de gasolina ali perto do bombeiro, do farinhada, tinha uma coisa que colocava gás, eu parava, eu chorava sozinha, eu desabafava para me chegar ali naquelas 70 mulheres, falar de Deus e não chorar na frente delas. Tem coisa que Deus trabalha na vida da gente que a gente tem que enfrentar só a gente e Deus. É verdade. Mas ali eu tinha uma fé tão grande, eu dizia, um dia isso vai passar e eu vou contar. Eu falava mesmo diretamente para Satanás, eu era na intercessão, eu falava, Satanás, teu dia está contado. O meu Deus vai libertar o meu filho, isso vai ser um testemunho. Amém, meu Deus. E chegou Glórias esse a dia, Deus. então, a família é muito importante. O usuário de droga, não deixe. Não Amém. lance palavra de maldição lá, lance palavra de amor que você vai vencer. Amém. Amém. É verdade. Mirita, né? Queria que você desse uma palavrinha muito breve, né, para as mães, pena, né, né, que que estão já passando tá- também. O nosso tempo é resumido.
Porque falar de filhos e mãe dá vontade de ficar o dia todo. E não falta assunto, Não falta né? assunto, gente. Porque é algo muito maravilhoso a gente ser mãe. Independente de limitações ou não, todo filho é especial para nós, mães. Né? Amém. Então, se Deus lhe presenteou, porque tudo é Deus que faz, se Deus lhe presenteou com um ser especial, seja cadeirante, seja paralítico, eu não sei, cego, né? Como eu li aqui em João 9. Para quê, meu Deus? Mas por que eu mereço isso? O próprio Senhor vai dizer. Não é pecado, não é maldição. É para que a glória dele se manifeste. Aleluia, meu Deus. Como assim? Como assim? É muito fácil você dizer isso porque você talvez já foi curado e liberta. Mas porque é justamente isso. Como pode você passar por isso e testemunhar as maravilhas de Deus? Só Deus faz isso. Como é que pode você ser alegre com tanta dificuldade? Como Deus é fiel. Aleluia. E se Ele não curar, Ele continua sendo bom na nossa Glória vida. a Deus. Ele vai fazer com que você, mesmo passando ou tendo dificuldade, ajude outras pessoas. Então, todo tempo ou toda maneira, nós vamos ser instrumento de Deus. Sim. Então, independente de filho com limitação ou não, Deus nos dá uma missão. E especial para as mães atípicas, é uma missão de amor. Você vai amar muitas vezes sem ser correspondido. Isso aí eu já entendi desde o começo. É amor incondicional. Por que parece tanto com o amor de Deus? Porque talvez eu não escute dele, eu te amo, espontâneo. Mas está tudo bem, eu sei que ele me ama. Amém. Né? Eu sei que ele me ama, porque muitos de nós não amamos o Senhor como ele merece. E ele mesmo assim nos ama. Né? Não esquece de nós. Então, Verdade. que você possa guardar tudo que a gente falou aqui no coração de você que está assistindo. Não desista. Não fala ainda, vai falar. Talvez ainda não tenha dependência higiênica no banheiro, vai. Creia, busque Glória a ajuda. Deus. Amém, Busque verdade. ajuda, assim como eu busquei. Mas o principal, busque melhorar o seu ambiente familiar. Traga Jesus para dentro da sua casa, porque Jesus ele vai te dar paciência, mansidão, Aleluia, temperância. sim, Jesus, é verdade. Você com amor e paciência, você vai mudar qualquer ambiente. Amém. Verdade. Amém? Glória Amém. a Deus. E Glória você, a né, Deus. mãe, eu agora queria fazer, né, me despedir de você e agradecer, muito obrigado por você ter tirado um tempo, né, do seu dia a dia, né, a gente sabe que mães têm os afazeres de casa, então muito obrigada a você, curte, compartilha. E agora eu queria fazer uma oração por você, né, para você mãe, né. Amém. Amém, vamos orar. Amém. Eu tenho certeza que muitas mães aqui que se identificam com alguma dessas histórias, né, que estão passando. Sim, então eu meu quero orar Deus. por você. Senhor Jesus, neste momento, Paizinho querido, eu te pedir, Deus. Amém, meu Alguma Deus. mãe, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, num programa especial, Dia das Mães, Paizinho querido. Eu queria te pedir, Senhor Jesus, se alguma mãe, Senhor Deus, que está nos assistindo, está passando por alguma, Senhor Deus, dessas situações, está cansada, Senhor Jesus, achou que chegou no limite, Paizinho querido. Eu venho te pedir, Espírito Santo do Aleluia, Senhor, Deus. é o Senhor que traz força, Sim, é o Senhor que Deus. traz renovo, Pai. É verdade, Como o Senhor Senhor. trouxe Aleluia, força, Senhor Deus, Deus. para a irmã Rosa, Senhor Deus, se levantar, É verdade, guerrear, Deus. Senhor Deus. Como o Senhor traz força, Senhor Deus, para a pastora Miri meu todos Deus. os dias, Senhor Deus, Amém, para meu ela Deus. crer, para ela confiar, Senhor Deus, Verdade. Jesus, Aleluia. a vencer todas as limitações de seu filho, Senhor Jesus. Amém, Mas meu crendo em Ti, Deus, eu venho te pedir, Senhor Amém, Jesus, meu neste Deus. momento, vem sobre a vida dessa mãe que está nos assistindo, Sim, Pai. meu Deus. Traz o renovo, Pai, traz força, Senhor Glória a Jesus. Deus. Revigora, Senhor Aleluia, Jesus, meu que o Deus. Espírito Santo do Senhor Deus. entre na sua casa, Aleluia, mãe, Deus. neste momento, te fortalecendo Senhor. e creia no Senhor Sim, todos meu os dias Deus. da sua vida. Amém. Glórias a Glória Deus. a Fique na Deus. paz. Tchau.